Olá! Neste vídeo iremos falar de outro tipo de declaração de função. Neste caso iremos ver a Arrow Function. E para o efeito vamos na sequência cá declarar a função, neste caso uma função normal. Function e sua nome return meu nome é meu nome é nome. Vamos na sequência utilizar, ou seja, declarar a Arrow Function. Neste caso vamos na sequência. Esta aqui é a declaração normal da função. Neste caso, para fazer chamada desta função, nós somente podemos, ou seja, vamos dar um console.log e dentro do console.log nós podemos chamar a nossa função e lá inserir o valor, ou seja, um nome, e de seguida nós podemos, que estamos no nosso diretório, node Arrow, meu nome é Arsênio. Isso nós podemos fazer, né? Isso aqui é a declaração normal da função. E a Arrow Function, neste caso, const de sua nome Arrow vai receber um parâmetro. Neste caso nós estamos a trabalhar com um parâmetro nome, ou seja, podemos ter várias funções e dentro das funções nós podemos colocar variáveis, ou seja, variáveis com o mesmo identificador. Ou seja, temos cá uma função, neste caso função normal, com o argumento nome. Estamos a usar o mesmo argumento para Arrow Function. Isso para dizer que esta variável só funciona dentro desta instrução, ou seja, dentro desta função. E neste caso aqui só vai funcionar também dentro desta função. E para verificarmos que estamos a usar o Arrow Function, podemos verificar o símbolo de igual e de seguida o maior. Neste caso vamos implementar a mesma mensagem só para verificar a funcionalidade do Arrow Function. O que é isso? Nome, dois pontos. Vamos dar um console.log, abrir e fechar. Vamos chamar a nossa função, a nossa Arrow Function. Ele recebe um parâmetro, neste caso Junior, e desta feita vamos rodar e podemos perceber que declaramos uma função normal e do mesmo jeito declaramos uma Arrow Function utilizando somente uma linha de código. Neste caso o Arrow Function permite esse acesso, ou seja, que declaremos ele em uma linha de código. Mas podemos nos deparar em situações em que precisamos de colocar a Arrow Function em várias linhas de código. E para declararmos o Arrow Function, nós declaramos cá uma variável que vai receber a Arrow Function. Neste caso, a Arrow Function é esta pessoa. E de seguida colocamos o parâmetro da função. Neste caso, colocamos o parâmetro da nossa Arrow Function. Neste caso, como na função normal, ele recebe parâmetro. E para fazer com que ele receba parâmetro, colocamos o símbolo de igual e colocamos o parâmetro que desejamos receber. E depois da setinha, nós colocamos a instrução que nós queremos executar. Ou seja, nós
cá colocamos dentro do bloco a instrução que precisamos executar na função pessoa nome. E na função, ou seja, na Aaron function, pessoa nome, Aaron, nós colocamos depois do símbolo de maior e, ou seja, depois do símbolo de igual e maior, colocamos a instrução. Podemos nos deparar com esse tipo de situação em que temos uma const soma e quando temos número 1, temos cá dois parâmetros, número 2, e de igual modo podemos executar a nossa instrução, neste caso não nome, número 1 mais número 2. E desta feita nós podemos cá mostrar o resultado, console.log, dos pontos, ponto e vírgula, se quer dizer, soma dos dois valores. E podemos verificar que estamos a somar o número, ou seja, dois números usando o Aaron function. Neste caso, este Aaron function ele vem cá a receber dois parâmetros e recebendo dois parâmetros nós colocamos dentro de parênteses e na sequência colocamos o símbolo do Aaron function e na sequência nós colocamos o que deve ser executado na nossa instrução. Neste caso vamos rodar o nosso script e na sequência ele imprime as mensagens devidamente. O Aaron function pode, ou seja, o Aaron function não pode ser nomeada, ou seja, como podemos dizer, ele não tem uma nomeação clara que nem a função normal. Neste caso, quando usamos o Aaron function em uma linha, não precisamos usar chaves e nem colocar o retorno. Mas se tiver mais de uma linha, devemos colocar tanto o retorno e abrir e fechar parênteses, neste caso, ou seja, quis assim dizer, não parênteses, chaves. E desta feita vamos verificar esse tipo de Aaron function quando nos deparamos com mais de uma instrução ou seja, uma linha de instrução, assim que neste caso vamos declarar um const, vamos criar uma Aaron function para somar números que estão no intervalo de 0 a 10. Neste caso vamos números pequenos. E que é isso? Números pequenos vai receber número 1, número 2 e usamos a setinha de Aaron function para dizer que o que estiver dentro do bloco vai ser executado. Neste caso, nós dissemos quando tivermos quando tivermos mais de uma instrução, ou seja, mais de uma linha na nossa Aaron function, podemos utilizar as chaves juntamente com o retorno. Então, vamos na sequência fazer um if para verificar se os números inseridos são, neste caso, número 1 são menores que 10. Neste caso, queremos verificar se número 1 ou número 2 são menores que 10. Caso seja verdade, devemos retornar somente números menores que 10.
vamos retornar essa mensagem. Caso não, neste caso else. O else, neste caso, vamos colocar um retorno. E desta feita vamos somar os números, como sempre. Já estamos habituados. E somar os números. E feito isso, vamos na sequência dar um console.log já está. Então vamos chamar números, ou seja, a nossa Aaron function, e dentro do parâmetro vamos inserir os números que desejamos somar e vamos fechar a nossa instrução juntamente com os nossos consoles dos Aaron function anteriores. E como podem ver, eu modifiquei o símbolo, coloquei e o operador e para verificar se número 1 e número 2 são maiores que 10. Se forem maiores que 10, ele deve apresentar essa mensagem. Caso sejam menores, ele deve executar a devida operação. Então vamos dar um clear no nosso console e rodar o nosso programa. E feito isso, ele ilustra-nos cá o resultado da nossa operação. De igual modo, podemos colocar o valor que excede o 10, neste caso 75. Neste caso vamos colocar assim. Eu disse i, neste caso, se for i, ele mostra, ou seja, se formos a colocar para ambos os dois valores, ele vai mostrar a mensagem. E caso seja o ou, neste caso, mesmo sendo 9, ele volta a mostrar a mensagem, ou seja, nenhum dos valores deve ser maior que 10 usando ou, e sendo i, os dois não devem ser maiores. E dizer que até agora, ou seja, dizer que sobre funções aprendemos a declarar 3 tipos de funções, que é a declaração normal e declaração de expressão da função. E nesta aula vimos a Aaron function. Neste caso, a pergunta é qual é o melhor tipo de declaração? E a resposta é: todos os tipos são melhores, mas para cada um dos tipos, ou seja, para cada tipo, eles se adequam a uma determinada situação. E em outros cursos ou materiais poderão verificar as suas situações que elas se adequam melhor ou funcionam melhor. E dizer que a Aaron function e juntamente com a expressão da função, elas não possuem o processo de hoisting. Isso para dizer que a nossa aula vai terminar por aqui e agradecer pelo tempo e pedir que compartilhe o vídeo. Até mais e tchau.